A paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Mais um devocional hoje, e hoje eu quero ler com vocês a primeira carta de João, capítulo 2, versos 25 e 26. Diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevo acerca do que vos querem enganar. Amém. Irmãos, é muito claro, né, quando nós lemos as cartas de João, as epístolas do apóstolo Paulo, os evangelhos, enfim, todo o Novo Testamento e, claro, também o Antigo, mas fica muito nítido para nós quando se fala em promessa e é muito ressaltado pelos apóstolos de que a promessa fundamental e principal que Deus nos fez é de vida eterna. É uma vida que não tem fim, é uma vida que está fora deste mundo que nós conhecemos. E o apóstolo João, nessa carta, ele começa a escrever, e ele começa no capítulo 2 aqui, a falar dos falsos ensinos, a falar dos falsos evangelhos, digamos assim. E ele começa a ressaltar o que Deus fez, o que ele fazia, como era a comunidade, enfim, a igreja primitiva. E aqui no versículo que nós lemos, ele destaca essa coisa que é fundamental, este assunto que é fundamental, que é a promessa que Deus nos fez, ou a promessa que Cristo nos fez. E João é muito objetivo quando ele diz que esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E no verso seguinte ele diz: Eu vos escrevo isso acerca dos que vos querem enganar. E claro que já naquela época havia falsos evangelhos, havia falsos pregadores, falsos ensinadores. Mas o que João ressalta aqui é essa mensagem fundamental e principal do evangelho, que é a vida eterna. É claro que quando nós destacamos isso, nós não queremos excluir os milagres de Deus, excluir o pão de cada dia que Deus nos dá, excluir a bondade e a misericórdia de Deus que se renovam a cada manhã. Claro que não. Mas o fundamental e o principal que nós, como discípulos de Cristo, devemos nos agarrar é a vida eterna, é a promessa que Ele nos fez. E quando nós nos voltamos para esse princípio fundamental, nós encontramos descanso, nós encontramos a verdade, nós encontramos a pessoa de Cristo e aquilo que Ele nos prometeu. Então, irmãos, que nossa alma não esteja, digamos assim, com ansiedades, que nossa alma não coloque fardos sobre nós, pensando em coisas deste mundo, colocando coisas deste mundo como algo que o nosso coração possa ansiar mais do que a vida eterna. Porque é a vida eterna, é nesta promessa que nós devemos nos agarrar. Porque hoje nós vivemos neste mundo, está tudo caminhando, como costumamos dizer, mas a qualquer momento aquele que há de vir virá. O nosso Senhor Jesus virá com seus santos anjos nas nuvens do céu, e aquele que crê nele, aquele que esperou ansiosamente por esta vida eterna, será recompensado. Então nós devemos nos agarrar a isso e ficarmos, como o apóstolo nos alerta aqui, bem espertos na questão de vãs filosofias, na questão de falsos cristos que se levantam para trazer um evangelho que não tem como tema principal a vida eterna nos dada por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Cristo, por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós pensemos nisso hoje, porque a promessa dele é válida, a promessa dele está em voga, a promessa dele é certa. Então nos agarremos nisso, que nossa convicção, que nosso coração, que todo o nosso ser se volte para esta verdade. E quando nós fazemos isso, irmãos, todo o resto fica em segundo plano.
tudo o mais é secundário, não tem a importância que tem essa verdade que é a vida eterna. Então, vamos correr em direção a ela, vamos perseverar em direção a ela, vamos esperar ansiosamente pela vida eterna, que já nos foi dada, está nos sendo dada e nos será dada plenamente com a volta de Cristo. Então, vamos descansar o nosso coração e saber que o que ele nos prometeu é a vida eterna. Amém? Deus abençoe e um forte abraço.